Eu acho importante ser reconhecido o papel da mulher. Eu acho muito importante, porque ela tem um papel diferente do homem, ponto, isso é um facto. Mas o que me incomoda como mulher é a poda, né? É o impedimento, é de tipo, você não pode se libertar, você não pode se expandir, não, você está aqui, mas você não pode se expandir, né? Essa prisão, né? É isso que me incomoda. Eu acho que ainda precisa se fazer um trabalho que é muito grande para poder se ter o estatuto que a mulher merece. Direito à paz é o que queremos e nada mais. Direito à vida, direito à paz. Acho que sei disso desde pequena, desde criança. Tinha sorte, tenho a minha irmã mais velha, eu e depois seguia um rapaz. E já em casa havia uma discriminação, no sentido, o rapaz tinha sempre um tratamento diferente e eu tinha que lutar para conseguir um certo espaço. E eu recordo-me, tinha um tio que vivia connosco, ele fazia cestos de palha. E eu queria aprender a fazer cestos de palha. E ele disse, não, isso não é para mulheres. Então ia trabalhar e eu ficava lá dentro, entrava e tentava aprender sozinha do que ele coisa. E um dia ele chegou, viu, tinha feito um monte de palha preparada para fazer um cesto. Ele chegou à triste conclusão de que eu queria aprender, ele ensinou-me. E para dizer que já naquela altura eu percebia que havia discriminação. Eu via a maneira como a minha mãe vivia em casa, as pessoas da minha família. E, embora pudesse sentir muitas vezes que a minha mãe ou as outras pessoas não tinham as mesmas oportunidades, ou eu, como uma irmã mais nova, e que via que, por exemplo, o meu irmão tinha outro tipo de tratamento, não sentia que era algo que eu pudesse fazer algo para mudar, não é? Pensava que era uma coisa natural, o facto de eu ter nascido mais nova, o facto de eu ter nascido mulher. E digamos que foi a partir do momento em que fui para a universidade, comecei a estudar, comecei a ter contacto com toda uma série de literatura que eu, portanto, tinha que consultar, e depois todo o trabalho que eu também fui fazendo junto de algumas organizações feministas, não é? Posso agora classificar de feministas, é que começou a despertar em mim este sentimento de que esta situação não é normal, não é natural e que algo poderia fazer, em primeiro lugar, para mim própria, mas para as outras pessoas, no sentido de mudar e dar a conhecer, em primeiro lugar, que é uma situação de desigualdade e que pode ser e que deve ser mudada. Bom, eu luto todos os dias no ativismo, né? Na família, em casa, com as minhas amigas, minhas companheiras, fazendo campanha, sensibilizando as pessoas, falando mais sobre a mulher, os seus desafios do dia a dia, no cotidiano, denunciando a violência que eu observo que ocorre na sociedade, questionando a situação da nossa sociedade, perguntando por que a polícia, por que os líderes não tomam atitudes quando vem uma situação de violência. Então, essa forma, eu penso que eu estou a contribuir, fazendo posicionamentos também, mandando para o jornal, fazendo debates, e hoje aqui como cidadã moçambicana vindo à marcha, que acho que todo mundo devia ter feito. Eu sempre fui uma pessoa bastante... sempre fui vista como uma pessoa bastante diferente na minha sociedade, no meu nicho. Eu nunca tive medo de me relacionar com homens e mulheres do mesmo jeito, por exemplo. Falando especificamente em questões de gênero. Então, isso às vezes era meio mal observado, mal aceite. Eu sentia isso. Quando eu larguei a faculdade para fazer música, foi um problema. Foi um problema porque não é comum, assim, a gente vive numa sociedade em que, falando de Maputo, a gente vive numa sociedade em que né, que existe um roteiro de vida, né? Você vai para a creche, vai para a escola primária, escola secundária, você entra na faculdade, você fica doutor, você ganha muito dinheiro, casa, tem filhos e pronto.
é esse o roteiro. E eu não fiz nada disso, assim, eu fui completamente no lado oposto. Principalmente porque eu escolhi não casar, eu escolhi não ter filho, eu escolhi, né? Eu buscando o meu sonho, eu estou escolhendo não casar, estou escolhendo não ter filho, estou escolhendo abdicar da minha família e tudo mais, né? Estou fugindo do fluxo. Então foi meio complicado. A resistência para aceitar que a mulher pode dar a mesma contribuição que o homem, não é? Obviamente é um processo do ponto de vista teórico, do ponto de vista de vontade política está lá, mas como um processo social leva o seu tempo. Por exemplo, na esfera política, apesar de nós termos o sistema de cotas que foi adotado depois praticamente da Conferência de Beijing, não é, de se atribuir cotas para o Parlamento, para as Assembleias Municipais, para os vários órgãos de tomada de decisão, mesmo assim há resistência. O processo de aplicação destas cotas nem sempre é bem feito. Muitas vezes até vai-se pegar as mulheres menos competentes para provar que as mulheres não têm capacidade, fugindo daquelas que podem dar um contributo maior. E também, para além disso, do ponto de vista, já estou a sair do ponto de vista oficial, institucional, do ponto de vista familiar, também há uma grande resistência. Nesta relação que se estabelece a nível doméstico, há realmente uma desigualdade de poder entre homens e mulheres, e é esta desigualdade que leva muitas vezes a atos de violência contra essas mesmas mulheres, muito no sentido também de se considerar que, maltratando estas mulheres através da violência física ou da violência psicológica, tenta-se repor uma ordem a nível doméstico, uma ordem que foi desrespeitada pelas mulheres ao não cumprir com aquilo que, em termos do próprio processo de socialização dessas mesmas mulheres, é tido como sendo os principais papéis sociais dessas mesmas mulheres, como seja cuidar do marido, tratar do seu banho, ter a comida a horas, a comida quente para o marido, quando chega do serviço, poder se servir. E se por algum motivo, de facto, ela não cumpre esses mesmos papéis, ela está sujeita a este tipo de violência. Muitas vezes, em nome da cultura e tradição, se viola direitos. Então, nós tentamos desocultar que a cultura não é estática, a cultura muda, não é imóvel. E demos imensos casos sobre, mostramos que a cultura muda, está sempre de acordo com uma determinada situação e que, portanto, também, e ela deve ser vista sempre, em primeiro lugar, a questão de direitos. Começamos a ver que era impossível tratar da violência doméstica ou da violência contra a mulher sem ir ao ciclo da violência e sem começar na construção dos elementos que fazem com que uma personagem seja subalterna, que uma personalidade seja subalterna e sofra de violência. Então o nosso grupo-alvo passou há uns anos esta parte de serem os jovens e as jovens, e por isso nós trabalhamos essencialmente com identidades, cultura, mobilidade, etc. A gente está evoluindo, tem certas coisas que na altura serviam que hoje em dia não servem mais. Não digo, nem apoio que algumas coisas da tradição sejam deixadas de lado. Eu acho que tem coisas na tradição que são cruciais para a existência de um ser humano na sociedade, sei lá. Por exemplo, eu acho o lobolo uma coisa lindíssima. Quando é feito, até quando é feito com ética e tudo mais. Eu acho isso, porque às vezes tem algumas coisas assim. Mas eu acho que quando é feio, eu acho lindo. Eu quero ser lobolado, eu quero a minha família toda celebrando a minha união, né? Mas, por exemplo, os rituais de iniciação, bom, eu não sei, como nunca tive experiência, não teria uma voz, né? Não teria competência para falar, cada um sabe. Mas eu, pessoalmente, não acho que os rituais de iniciação se façam necessários. Os ritos de iniciação é uma prática cultural que existe no centro, em todo o centro e norte do país e que implica o isolamento das crianças durante várias semanas. Isto tem mudado ao longo do tempo.
e onde aprendem fundamentalmente a comportarem-se como adultos. Portanto, para as meninas é depois da primeira menstruação, para os rapazes é com os primeiros sinais de puberdade. E há, por um lado, o movimento de conservação da cultura, que eu penso que é um movimento político, inclusive, para manter as pessoas num regime fechado, não só em termos do que pensam, não só em termos de valores, mas em termos, inclusive, de práticas de cidadania. Por todas essas práticas culturais, a cidadania, a capacidade da criança dizer eu quero, ou eu não quero, ou eu prefiro, ou eu escolho, não existe. Portanto, o poder político, de facto, aproveita-se da cultura, que se transforma em ideologia, que é uma ideologia, de facto, para manter o cidadão, quando se diz o povo moçambicano é um povo maravilhoso, esse povo circunscrito aos seus locais, às suas formas de obediência, de serviço, etc, etc. A questão da subordinação das mulheres, o que ela aprende nos ritos, ela e ele, é que a menina aprende a ser dependente, ela não pode dar o seu parecer, ela tem que cumprir tudo o que a família e o marido determinam. Mas, com toda esta influência dos mídias, dos ICTs, as crianças, as meninas já veem outros olhares, outras formas de conhecer os seus direitos, então já há alguma mudança. O acesso à informação é muito importante, né? Que aí a gente entra nessa questão do ensino, né? Do sistema e tudo mais. O acesso à informação é muito importante, porque se tu estás num lugar onde só se faz a mesma coisa do mesmo jeito, sempre, não tem como evoluir. E eu sinto que também está faltando ícones de referência. Isso, 2 amigos meus falaram também uma vez numa entrevista, e que me veio esse clique. Pessoas que, jovens, vão olhar, vão dizer, nossa, eu quero ser que nem aquele cara. Ou então eu quero ter aquilo que esse cara tem, eu não sei o que é, mas eu quero ter. Né? Isso é que estimula. Eu, pessoalmente, sou consequência disso. Né? Eu me vejo a artista que eu sou porque eu tive acesso à informação, captei e fui atrás daquilo. E, eventualmente, me achei no caminho. Mas, pelo menos, alguma coisa me impulsionou para eu ir lá. Eu penso que talvez o mais importante, para além dessa consciência que a pessoa tem, é o salto em frente, no sentido de aperceber-se dessa situação de desigualdade para depois poder agir contra esses mesmos processos, portanto, de desigualdade que ocorrem. Então a gente precisa de mais informação, mais mulheres à frente de projetos, mais mulheres fazendo coisas diferentes, mais homens fazendo coisas diferentes, mais mistura, mais jeitos diferentes de fazer as coisas, né? Então acho que isso é importante.